Olá, eu sou a Mabinha. Eu conto histórias para crianças e adolescentes no Acredite. E hoje eu vou contar para vocês a história de O Alfaiate Desatento. Havia um alfaiate há muitos anos atrás, num lugar bem distante, que ele era o melhor costureiro da região. Ele costurava peças maravilhosas, mas ele tinha um problema. Ele não se importava com algumas coisas. Ele não prestava atenção em algumas coisas. Então, ele usava a mesma roupa para atender o cliente, para ir ao mercado, para fazer uma comida. E essa roupa ia ficando suja, encebada, porque ele não tirava para nada. E as pessoas começaram a se afastar dele, porque pensavam assim: uma pessoa que assim se veste, uma pessoa que assim se comporta, não é confiável, não deve ser um bom profissional. E as pessoas foram se afastando, e ele ficou sem ninguém para atender. E foi gastando as economias que tinha, até que uma hora a filha chegou para ele e falou: papai, nós já estamos praticamente sem nada em casa. O senhor precisa fazer alguma coisa, nós não temos nem o que comer. Aí o pai desceu no porão e foi também até o sótão, porque ele guardava coisas que ele achava que não tinha muito valor no sótão. Chegando lá no sótão, ele foi mexendo em todas aquelas velharias empoeiradas, até que ele achou alguns objetos que tinham muito valor. Ele colocou tudo num carrinho e foi para o mercado. Lá no mercado, como as peças eram maravilhosas e ele tinha limpado e brilhado bem, ele conseguiu ótimo preço. Então ele conseguiu ir às compras e comprar tudo o que a família precisava de alimentos bons e gostosos. Quando ele estava voltando para casa, ele viu na porta de uma loja um tecido maravilhoso. Esse tecido lembrava as cores do arco-íris e as manhãs de primavera. Ele ficou apaixonado pelo tecido e resolveu comprá-lo. E com esse tecido, ele fez um casaco para ele. Mas esse casaco era tão maravilhoso, que quando ele chegou na cidade, todas as pessoas olhavam e todas perguntavam: onde você comprou esse casaco tão maravilhoso? E ele dizia: eu mesmo os fiz. Ah, nós também queremos um. E com isso, a freguesia foi voltando. E como ele costurava muito bem, ele começou a novamente ganhar muito dinheiro. Mas, como ele é uma daquelas pessoas que não se portam bem com algumas coisas, não se importam com coisas que são importantes, ele começou novamente a usar aquele casaco para tudo. Ia no casamento com esse casaco, atendia o cliente com esse casaco, tudo ele fazia com esse casaco. E esse casaco foi ficando sujo, encebado, com alguns buraquinhos, e as pessoas começaram a pensar: uma pessoa que assim se veste, uma pessoa que assim se comporta, não é uma pessoa confiável. E eles foram se afastando, e ele ficou sem ter o que fazer. Mas aí o tempo foi passando e a filha disse novamente para ele: papai, acabaram-se os fregueses, o que vamos fazer? Ele pegou novamente aquele casaco, que tinha as cores maravilhosas, mas estava encebado. E ele olhou, virou, colocou em cima da mesa, até que ele viu e conseguiu um pedaço de tecido que ainda estava intacto. Nossa, lembrava as cores do arco-íris e as manhãs da primavera. E ele fez para ele um lindo colete. E esse colete, quando ele saiu na cidade com ele, não havia uma pessoa que não olhava e não perguntava:
Que coisa mais linda, eu quero um igual. Onde o senhor comprou? Eu mesmo que o fiz. E assim a freguesia voltou. E ele novamente conseguiu se reerguer, ganhou bastante dinheiro. Mas, como vocês sabem, ele é uma daquelas pessoas que não presta atenção em algumas coisas, que não se incomodam com algumas coisas. E ele passou a usar aquele colete para tudo novamente. Ele usava o colete para atender o cliente, para ir ao mercado, para cozinhar. E esse colete foi ficando horrível, amassado, sujo, encebado. E os fregueses novamente olharam e disseram: ah, quem assim se comporta não é confiável, não deve ser um bom profissional. E foram se afastando novamente. Então, ele foi gastando as economias que tinha. Foi gastando as economias, até que a filha disse: meu pai, está acabando tudo, o que vamos fazer? E ele lembrou-se do colete, pegou o colete, olhou de um lado, olhou do outro e viu que ainda tinha um pedacinho que dava para ele aproveitar. E aí o que ele fez? Ele fez para ele uma linda gravata. E quando ele saiu com esta gravata na cidade, as pessoas ficaram encantadas. Onde você comprou essa linda gravata? Ela veio do Oriente? Ele: não, eu mesma a fiz. E novamente os fregueses voltaram. E novamente, como sempre, ele voltou a ganhar dinheiro. Mas, como vocês já sabem, que ele é uma daquelas pessoas que não se importam com algumas coisas, passou a usar essa gravata para tudo. Ia cozinhar, esbarrava na pia, ia com ela atender o freguês com aquela ponta suja, ia para o mercado, até para um casamento. E as pessoas foram se afastando dele novamente, porque disseram: uma pessoa que assim se comporta não é confiável. E ele então não tinha mais o que fazer. As cores do arco-íris e as manhãs de primavera, será que ele ainda encontraria nesse pedacinho de pano? E ele foi, mexeu, olhou novamente e descobriu que ainda dava para tirar alguns pedacinhos, vários pedacinhos, que ainda tinham as cores do arco-íris e lembravam as manhãs de primavera. E vocês sabem o que ele fez com esses pedacinhos? Vocês nem imaginam. Ele pegou os pedacinhos, que eram muitos, e ele resolveu dar esses pedacinhos a cada um de vocês, um para cada um, para que vocês tenham na vida de vocês sempre as cores do arco-íris e as manhãs de primavera. E essa história entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra.